Se você tem um trabalho que você precisa tirar férias, não volte das férias, mude de trabalho. Se você faz algo que você não ama, você já está ferindo um pilar que é importante, porque você passa pelo menos 8 horas do seu dia trabalhando. E você ter 1/3 da sua vida fazendo aquilo que você não gosta deve ser muito difícil. As pessoas estão no piloto automático, elas só estão fazendo, vocês estão trabalhando, estão trazendo mais carga, mais coisas. Você cai numa armadilha onde você quer dizer sim para tudo, mas isso vai consumir o teu tempo. Eu me questionar qual é o preço que eu vou pagar e se eu estou disposto a pagar esse preço. Muitas pessoas que não sabem o que querem. E o tempo delas, que é um ativo mais importante, é consumido às vezes por oposto, para pagar incêndio que não vão levar ao objetivo e 20% talvez fazendo aquilo que vai levá-las ao objetivo. Porque uma vez que você tem essa clareza, você não se importa em trabalhar até mais tarde, trabalhar sábado, domingo. Por quê? Porque você está olhando pro propósito, não pro processo. Quando eu começo a olhar demais o processo, é porque tem alguma coisa errada com o propósito. Olá, seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é Jussiel Oliveira e esse é um podcast de mentoria gravada com as pessoas mais bem-sucedidas do país. As perguntas desse podcast você já conhece, elas foram elaboradas de forma estratégica para direcionar respostas dos nossos mentores que revelam um verdadeiro passo a passo para que você também possa alcançar o topo. Para mais conteúdos, me siga nas redes sociais oliveira.jussiel. Na condição do podcast de hoje, ela, Karen Hasse. Qual é o seu arroba? @Karen Hasse. Gente, vai lá, por favor, no meu Instagram e me mandem sugestões de mentores que vocês desejam ver sentados, contribuindo com vocês aqui no Receita de Sucesso Podcast. E se você conhece um mentor também que você gostaria, já fala assim, olha, eu quero ver você lá, hein? Ajuda a gente, porque tá cada vez mais difícil, né? Encontrar e casar a agenda, que esse é um desafio gigante. Desafio gigante pra gente. E estamos aqui dando continuidade na série de 3 episódios. Esse é o 3º episódio da série fantástica, incrível, nunca vista na internet mundial, sobre sucesso que vale a pena. Porque as pessoas têm uma ideia equivocada do que é sucesso. E sucesso é muito relativo para cada um, certo? E é isso que nós estamos trazendo na série. Não viu ainda? Caiu de paraquedas nesse episódio? Volta lá, episódio número 1 e depois episódio número 2, porque esse é o episódio número 3. Se bem que dá para ouvir o episódio número 3, depois ouviu o número 2, o número 1, acho que a ordem não vai fazer não vai ter tanto problema se você não seguir a ordem, mas é importante para se conectar e você entender o que é o verdadeiro sucesso, certo? Mas, antes da gente começar, volta lá, vai lá no YouTube, se cadastra, Receita de Sucesso Podcast, toda semana tem mentor novo, vai no Instagram, segue a gente lá, Receita de Sucesso Podcast. Vai no Spotify, tá gostando? Deixa 5 estrelinhas, deixa seu comentário, é importante a gente saber o que você tá achando. Aproveitar, dizer que tem que comprar Receita de Sucesso, o livro. Viralizou, estourou, disponível em todas as plataformas digitais, livrarias. Você compra um livro e ganha 13, porque são 13 passo a passo, histórias de pessoas que saíram do zero e alcançaram o seu sucesso que vale a pena. Então ali tem um playbook, qualquer um que lê esse livro está preparado para alcançar o topo. Então vai lá, compre o livro, que com certeza a gente fez com muito carinho e estamos colhendo o resultado. E o resultado, quando eu digo resultado, é o resultado de quantas pessoas a gente está impactando com a mensagem que a gente levou através daquele livro, beleza? Gente, seguinte, episódio 3, olha o nome do episódio, o trabalho a serviço da vida. Olha só, forte, né? Porque o trabalho tem que ter um propósito. E o propósito é o que vai te motivar a fazer o que você faz. O trabalho não pode ser só para pagar a conta, né, Karen? Jamais. Então... Isso não tem nem sentido, né? Se for trabalhar somente para pagar a conta. Só para pagar a conta. E aí a Karen vai ajudar, elaboramos as perguntas aqui. Gente, elaboramos. Ele elaborou, Jussiel, para de mentir. Gente, ele elabora isso daqui, me dá 5 minutos antes e fala assim, vamos gravar. E cá estamos. Cá estamos, mas está elaborado e bora, me sabatina aí, porque aí. A gente vai trazer a gente estava falando aqui, Jussiel, da tríade, né? A tríade. Que sustenta tudo, que seria o pilar do eu, o pilar do relacionamento, e agora a gente vai falar aqui sobre trabalho. Como que o trabalho consegue nos servir para que a gente passe a viver e não apenas sobreviver para pagar contas, como você estava falando ali. É isso. E eu acho que eu vou abrir com uma frase pesada. Vamos lá. Se você tem um trabalho que você precisa tirar férias, não volte das férias. Mude de trabalho. Forte. Forte. O que a gente está falando aqui? Que se você faz algo que você não ama, você já está ferindo um pilar que é importante. Porque você passa a maior parte, pelo menos 8 horas do seu dia, trabalhando.
E você ter 1/3 da sua vida fazendo aquilo que você não gosta deve ser muito difícil. Então, quando a gente fala que não é para tirar férias, não é isso, né? Mas aquelas pessoas que realmente elas encontram um propósito, ela fala, eu não sei quando eu estou trabalhando ou quando estou descansando, porque eu amo aquilo que eu faço. E às vezes você não vai amar o que você faz, mas você vai aprender, não é só fazer aquilo que eu gosto, é aprender a gostar daquilo que eu faço. Também a gente pode ter esse viés. Mas, se eu não aprendi a gostar daquilo que eu faço, ou não faço o que eu gosto, então talvez seja a hora de eu repensar, porque esse é um pilar muito importante. Com certeza, eu falo muito sobre isso, eu falo que tem que ser divertido. José, quando você fala do pilar trabalho, o que exatamente está dentro desse pilar? Quais são os objetivos que sustentam esse pilar? Bom, primeiramente é saber por que você faz o que você faz. Eu acho que todo mundo que ele se lança o trabalho, ele tem um objetivo de você realizar coisas. Que coisas? Aí depende de cada um, né? Primeiramente, claro que a gente precisa de dinheiro para a gente viver, né? Ninguém vive sem dinheiro. Então, um dos pilares importantes quando a gente se lança no mercado de trabalho é porque a gente quer ganhar mais dinheiro, e aí o que a gente vai fazer com o dinheiro? Aí é a consequência do que é importante para cada um. Mas o trabalho ele vai além de só ganhar dinheiro. Ele serve um propósito, né? Você está ajudando alguém. Quando você desempenha uma atividade, você está ajudando alguém de alguma forma. E quando isso se conecta ao teu propósito, a chance de êxito aumenta exponencialmente. Não só de você ter sucesso na vida profissional, mas de você ter realização na vida pessoal também. E você acredita que o pilar do trabalho é o mais valorizado e também o mais desequilibrado? É isso que você acredita? Então, eu acho que sim. Eu acho que dentro desses 3 pilares que a gente trouxe, a maior armadilha cai dentro do pilar trabalho, porque é muito tentador quando a gente fala em termos de recursos financeiros, onde você pode chegar, quando você começa a crescer. Você sabe que o dinheiro ele é um facilitador, porque você vai entender que as pessoas elas não gostam do dinheiro, elas gostam das coisas que o dinheiro proporciona, certo? E com dinheiro no bolso, ele te proporciona muitas coisas, muitas realizações. E nesse caminho a gente pode se ver tentado a ter um desequilíbrio total dos outros pilares, que também são importantes. Por quê? Porque aí eu começo com um hiperfoco no trabalho, ele começa a me trazer retornos financeiros, com esse retorno financeiro eu consigo ter estímulos de curto prazo, e aí isso vai virando o quê? Um vício. E aí quando você percebe, você está já com um desequilíbrio entre os outros pilares que a gente trouxe, que é fundamental também, que é o tempo que você se dedica ali nos relacionamentos e o tempo, naturalmente, que você dedica a você. Muito bom. Eu percebo isso muito na vida dos empresários, né? Eles focam muito no trabalho, no trabalho, no trabalho e acabam esquecendo dos outros 2 pilares que são tão importantes, que é o pilar do eu e o pilar do relacionamento. Na sua opinião, qual é a maior confusão que as pessoas fazem entre trabalhar muito e trabalhar com propósito? Isso daí eu trouxe agora no início, né? Primeiro, são coisas diferentes, porque quando você trabalha muito, ok, você vai ter o recurso financeiro. Ambos, se eu estou trabalhando com propósito, se eu estou trabalhando por ocupação, ambos eu vou conseguir ter aquele estímulo principal que é justamente eu conseguir realizar coisas, estímulos no curto prazo. Só que quando eu trabalho com propósito, a tendência é que eu consigo equilibrar melhor a minha satisfação pessoal. Lembra que falou que a felicidade, o que mais se aproxima de felicidade é a qualidade de vida. Para eu ter qualidade de vida, eu tenho que estar com os pilares equilibrados. Então, se eu trabalho só por ocupação por dinheiro, isso vai me satisfazer uma parte do que eu preciso para se sentir realizado, para se sentir feliz. Mas quando eu trabalho com propósito, aí não trata só de dinheiro. Trata-se também de, muitas vezes, eu estar desenvolvendo outros pilares, como o relacionamento que eu tenho com outras pessoas, o nível de contribuição que eu tenho na vida do próximo. Então, a grande diferença é essa. Ambos te proporcionam dinheiro, mas não são ambos que te proporcionam felicidade. Muito bom. E na prática, o que acontece quando o trabalho vira um vício? O que você acha? Me responde você essa. Eu acho que quando o trabalho vira um vício, isso acaba interferindo em outros pilares da vida da pessoa.
no eu, no relacionamento. Então, eu acabo dando foco demais em uma coisa que sim é importante, porque trabalhar é importante, mas eu tiro o foco de outras coisas que são tão importantes quanto. Eu acho que esse é o grande X da questão. É isso, é isso. E a gente falou isso lá no episódio número 1, inclusive. Tudo que você foca, expande. E aí, quando você coloca um hiperfoco no trabalho, naturalmente vai expandir, você vai ter mais sucesso, você vai ter mais resultado. Só que a qual preço? É isso que você precisa perguntar. Porque você pode ter o mesmo sucesso, talvez ele leve um pouquinho mais de tempo, talvez não. Se você trabalhar, porque a gente já falou que trabalhar muito não é sinônimo de produtividade, você pode ser muito mais eficiente e produtivo trabalhando menos do que uma pessoa que trabalha 3 vezes mais do que você, entende? Mas eu acho que a grande questão aqui é qual o preço que eu pago por colocar um hiperfoco num único pilar, que é o pilar do trabalho, quando eu esqueço dos outros pilares que eles também são importantes. Eu acho que esse é o principal ponto, é eu me questionar de qual é o preço que eu vou pagar e se eu estou disposto a pagar esse preço. Então, as pessoas estão no piloto automático, elas só estão fazendo, vocês estão trabalhando, estão trazendo mais carga, mais coisas. É o que eu falo quando você começa a ter o dom de fazer dinheiro, vamos dizer assim, você cai numa armadilha onde você quer dizer sim para tudo, mas isso vai consumir o teu tempo. Que tempo? De outras áreas que também são importantes. E tem que tomar cuidado para não cair naquela armadilha de se sentir um impostor, né? De trabalhar, acabar perdendo relacionamentos, acabar perdendo a saúde, perdendo outras coisas que são importantes para você e sentir aquele vazio. Fala, puxa, conquistei, mas e aí? Tô sozinho, não tem ninguém para comemorar. E é aquilo que a gente falou no episódio anterior. É muito gostoso você realizar quando você realiza com outras pessoas, quando a tua realização não invade outros pilares que são tão importantes para você, como saúde, né? Realizou, mas realizou com saúde, está bem, física e mentalmente. Realizou, mas realizou com pessoas que fazem sentido, que é gostoso estar com essas pessoas para poder comemorar. Então, tem que tomar muito cuidado para não esquecer da importância que é você cuidar de todos esses pilares. É isso mesmo. Muito bom. Vamos lá. Eu sei que você gosta muito de passos, de metodologia. Então, se você tivesse que resumir o pilar do trabalho em um método simples de 3 passos, quais seriam eles? O primeiro passo eu sei que não é tão simples, né? Mas é entender o por que você faz o que você faz. Por que você faz o que você faz? Isso é muito difícil. Tem muitas pessoas que não têm clareza. É difícil. É difícil. Eu faço porque eu preciso pagar minhas contas. Uhum. Beleza, então é um trabalho que você precisa ser remunerado. Será que não tem um trabalho que você possa ser remunerado, mas que você também tenha prazer em fazer, que ele está conectado ao que você acredita, ao seu propósito? E às vezes é isso mesmo. Acho que o indicador, né, o pessoal sempre fala, né? Quando você ouve aquela musiquinha no domingo no Fantástico, já começa a te dar ruim. Você fala, amanhã é segunda-feira. Isso já é um indicador de que você não gosta do que você faz. Né? Porque quando você gosta, você não tá nem aí pra musiquinha. Você fala, na verdade, até quando você fala, oba, segunda-feira. Tem outra máxima que diz o seguinte: se você tem um dia favorito da semana, é porque você também não gosta do que você faz. Meu dia favorito é o sábado. Por quê? Muitas vezes está relacionado porque daí eu não tô trabalhando. Então, talvez você também não gosta do que você faz. Então, assim, tem alguns indícios. Então, eu acho que, assim, primeiro ponto, pelo pilar, é entender o seguinte. Eu realmente gosto daquilo que eu faço, né? Segundo, por que eu faço o que eu faço? Qual é o propósito? Qual é o objetivo final? Por que a gente fala isso? Porque quando você entende qual é o seu propósito, não vai ser só fazer dinheiro. E aí você coloca o foco no propósito, você vai ver que as coisas elas se expandem muito mais rápido. Então, acho que os primeiros passos que eu tomaria é isso, né? Entender se aquilo que eu faço é uma coisa que eu gosto e, segundo, se aquilo que eu estou fazendo se conecta com o meu propósito e com o meu objetivo. Porque daí você sai de uma situação de trabalhar pelo dinheiro e você trabalha pelo propósito, vai te gerar mais realização pessoal, mas o dinheiro vai ser consequência. Ou seja, o dinheiro vai vir de qualquer jeito. Mas se vier dinheiro com realização pessoal e eu estiver muito mais feliz, muito melhor. Eu acrescentaria uma coisa nisso que você falou, Juscel, porque eu acho importante você ter clareza de fazer o que você faz, né? De você se divertir nessa jornada, mas eu acho que a gente também tem que ter o gatilho da coerência, que é assim, ó.
gosto muito de fazer isso daqui, me sinto realizada fazendo isso daqui, me divirto nessa jornada, mas a remuneração que essa atividade que eu faço, que me gera felicidade, que eu tenho um senso de propósito, pertencimento, não está coerente com aquilo que eu busco para minha realização. Então, isso é uma coisa que as pessoas elas precisam ponderar também. Lá, fazendo um processo de recrutamento e seleção da Monteu, eu vejo que existe uma incoerência quando as pessoas me falam assim, eu gostaria muito de fazer isso. Mas quando eu olho os sonhos, os objetivos dessa pessoa, essa remuneração dessa atividade que essa pessoa me diz que ela gosta de fazer, não está coerente. Então, em algum momento ela vai se sentir insatisfeita fazendo o que ela faz. Então, isso é uma coisa que também precisa ser ponderado, porque tem algumas atividades que, infelizmente, ela limita o teu crescimento financeiro. Fato. Né? Então, os teus objetivos, eles têm que estar alinhados também. Então, assim, quero fazer isso, mas eu sei que isso daqui tem uma limitação aqui de renda que eu não vou conseguir muitas vezes. Então, tem que estar coerente essa visão daquilo que você faz com aquilo que você recebe, com os teus objetivos futuros, para que você também não se frustre a longo prazo. Não só pensar naquilo que você gosta, que você se diverte, mas também olhando mais a longo prazo para entender se a tua expectativa de vida, com os bens materiais, por exemplo, que você deseja, está coerente com aquela atividade que você faz. Então, sensacional. Acrescentaria isso. Até porque um sonho sem um plano é apenas um delírio. A pessoa está delirando, ela tem um sonho, mas quando você vai perguntar qual é o seu plano, e dentro do plano não encaixa com o sonho. E não tem jeito, né? Ou você aumenta suas habilidades, ou você diminui os seus sonhos. A escolha é sua. Quais habilidades? Se eu entendo que essas habilidades que me trouxeram até aqui não vai me levar para o próximo nível para realizar os meus sonhos, então eu preciso ampliar as minhas habilidades e às vezes mudar, inclusive, o setor ou atuar de uma maneira diferente. Se eu sei que dessa forma eu não chego no meu objetivo, mas e se eu fizer de uma outra forma? Exato. E às vezes é isso, você vai ter que se adaptar, você vai ter que sair de uma zona de conforto, de uma área que você entendia, que era a sua área de especialidade, que você tanto deseja, para uma outra que você talvez também não é sua área de especialidade, mas você se sentiria bem fazendo ela, mas que você vai ter que se desenvolver e vai ter que se lançar num outro contexto para conseguir atingir os seus sonhos. Você tem que ver, aí entra a história do equilíbrio, o que pesa mais. E muitas vezes eu acredito que as pessoas elas vão aprender que aquela outra atividade pode ser tão prazerosa e divertida, né, quanto essa outra que ela fazia. Então, às vezes, as pessoas elas se descobrem no meio do caminho. Foi assim com a gente, né? Eu não pensava assim, nossa, eu quero trabalhar com o que eu trabalho hoje. Mas conforme eu fui trabalhando, conforme eu fui crescendo, conforme eu fui vendo as possibilidades, eu aprendi a me divertir nessa jornada. Então, eu trouxe tudo aquilo que era importante para mim, o que eu gostaria, né? Eu não queria trabalhar num ambiente, por exemplo, tóxico, né? De pessoas que fofocavam demais, que puxavam o tapete do outro. Mas eu gostaria de trabalhar numa atividade também que me desse uma alta remuneração. Então, assim, eu acho que você vai conseguindo trazer aquelas coisas que são importantes para você dentro de uma atividade que talvez você não tinha pensado e você é feliz no processo. Você se descobre feliz no processo, né? Então... Sensacional. Aproveitar já então, dizer que esse podcast tem um patrocínio da Monteu. Se você está pensando em diversificar a sua carteira, a Monteu é a maior especialista em estratégias, utilizando o consórcio imobiliário como ferramenta de alavancagem, onde você tem a possibilidade de definir valores de aportes mensais. A Monteu vai fazer uma gestão estratégica. Quando você é contemplado, você tem a opção de comprar imóveis, alugar esses imóveis e utilizar o valor do rendimento dos aluguéis para pagar o valor da parcela do seu investimento. Dessa forma, você está aplicando um conceito disseminado por Robert Kiyosaki, bilionário americano, autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, que tem mais de 15 mil imóveis, que aplica o conceito do fluxo de caixa positivo, que é justamente você se utilizar de capital de terceiros para formar seu patrimônio. Você não precisa mais tirar dinheiro da tua empresa para formar patrimônio pessoal e perder custo de oportunidade ou de aplicações financeiras. Você usa essas aplicações ou esses retornos que você tem no seu negócio para investir em carta de consórcio, com uma assessoria correta. Após a contemplação, você opta por fazer esses investimentos, que com certeza, quando você terminar de pagar, você vai ter um patrimônio valorizado, te gerando renda passiva e vitalícia, ao qual você descapitalizou só até o momento da contemplação. Então, chama lá a Monteu, fala que eu vi no Receita do Sucesso Podcast, para ter acesso aí a uma consultoria personalizada. Voltando aqui então, Karen. Eu quero saber na prática como você se organiza para trabalhar com esse foco. Na prática. Como eu me organizo para trabalhar com foco? Bom, primeiro ponto, a gente já falou sobre ter uma agenda organizada. Primeiro ponto, você saber exatamente o que você precisa fazer
2, definir prioridades. O que é prioridade, o que não é prioridade? Prioridade é aquilo que mais me aproxima do meu grande objetivo. Porque você tem um grande objetivo, certo? Então, por exemplo, todo ano a gente entra na empresa com planejamento estratégico e a gente fala, cara, nosso grande objetivo é esse. Então, todas as atividades que me levam a esse grande objetivo é prioridade. Todas as atividades que não me levam a esse grande objetivo, mas que também precisam ser feitas, não é importante. Então, aí, talvez definir esse grau de prioridade, importante, não tão importante. Então, você cria essas tags e aí o teu tempo tem que ser alocado no 80% pelo menos do seu tempo em coisas Que são chaves, prioridade. atividades chaves que vão te aproximar desse seu grande objetivo. E o terceiro, claro, é execução, você ser um fazedor. Não esperar que as coisas aconteçam, você fazer acontecer. Então, você colocar ritmo e, por fim, eu colocaria consistência. Entender que as coisas levam tempo para acontecer, não é da noite para o dia. Ser fiel ali ao teu planejamento. E, claro, se você entender que precisa ajustar a rota, você ajusta. Mas um pilar importante é a execução e a consistência de execução. E esse, na sua opinião, é o maior erro que você vê as pessoas cometendo para que elas também não consigam, quando elas não conseguem atingir o objetivo delas? Exatamente. Primeiro que, vamos lá, dentro desse passo que eu trouxe, o erro já pode começar no primeiro passo. O que eu realmente quero? As pessoas não têm clareza do que ela quer. Qual que é o meu grande objetivo? O meu objetivo é só acordar dia após dia, fazer dinheiro, pagar as contas, e é isso. Então, eu acho que ter clareza do que você quer, ter uma meta muito clara e bem definida, isso inclusive faz parte de uma das leis do sucesso lá de Napoleão Hill, a lei do triunfo, que ele descobriu 17 comportamentos de empreendedores que saíram do zero e se tornaram milionários, multimilionários. E um desses era ter uma clareza, ter muito clara e bem definida aquilo que ele queria. Então, tem muitas pessoas que não sabem o que querem. Segundo, as pessoas sabem o que querem, mas elas não colocam prioridades. E aí o tempo delas, que é o ativo mais importante, é consumido às vezes por o oposto. 80% do tempo fazendo coisas para apagar incêndio que não vão levar ao objetivo. E 20% talvez fazendo aquilo que vai levá-las ao objetivo. Então uma máxima que eu aprendi é nunca faça nada que outra pessoa faz melhor que você. Gente, eu tenho uma raiva dessa frase. O Juscel, ele usa comigo em vários momentos lá em casa. Falo, Juscel, eu preciso arrumar isso daqui. Ele fala, eu não faço nada que outras pessoas fariam melhor do que eu. Socorro. Mas é isso, assim, é uma coisa boba, né? Tem gente que lava o carro porque, beleza, porque gosta, é um hobby. Mas tem gente que faz porque quer economizar, sei lá, R$40. Pô, desculpa, 1 hora do meu tempo, quanto vale o teu valor hora? Você pegar o que você recebe no mês, se você dividir por hora, quanto vale o seu valor hora? Talvez essa hora, ou você estaria executando, ou você estaria criando um plano para ganhar mais dinheiro que vai te levar rumo ao seu objetivo. E aí você economiza R$40, mas perdeu R$10.000, no exemplo, R$5.000, que é o teu valor hora, ou que isso poderia te aproximar do seu objetivo. Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre recomendo é você ter um assessor. Eu falo até para levar um interno na lavanderia. Beleza, é um tempo, alguém pode fazer melhor do que eu. De ir lá, ter o tempo, ir lá, levar na lavanderia, ele é pago por aquilo, tá tudo certo. E nesse tempo, o que eu estou fazendo? Eu estou me dedicando a coisas que vão me trazer mais resultado. Porque... Ou que vão te trazer mais prazer também, né? Eu falo que tudo é uma questão de organização. Se eu tenho tempo para lavar o meu carro, né? Se eu tenho tempo para fazer qualquer outra atividade que outra pessoa pode fazer por mim, esse tempo eu posso estar usando para ler um livro, para estar com os meus filhos, para estar dando uma mentoria, fazendo qualquer outra atividade que vai ser mais impactante do que outra. Então, nesse sentido, eu concordo em você usar essa frase. Mas em casa, quando você usa, eu tenho vontade de esganar você, com certeza. Boa. E na sua percepção, qual a relação entre trabalho bem feito e contribuição para outras pessoas? Na verdade, sim. Eu acho que todo trabalho precisa ser bem feito. Eu acho que desde o momento que você se propõe a fazer algo, você tem que fazer algo bem feito. Bom, eu tenho um perfil mais de exigência, então, assim, para mim, exigência com qualidade, com uma coisa bem feita já é um valor para mim. Por isso que lá no Monteu eu falo assim, a gente acaba tendo uma regra muito alta para fazer as coisas, porque a partir do momento que você vai fazer algo, tem que fazer ele bem feito. Fazendo algo bem feito, naturalmente... isso vai contribuir para outras pessoas, né? Que vão ter na outra ponta um serviço de excelência, de entrega. Então elas vão se sentir valorizadas, elas vão se sentir que elas estão sendo bem atendidas. Então acho que a relação comece fazendo bem feito,
né? Tudo que você se propôs a fazer, que isso naturalmente você vai colher o benefício depois de fazer pelos outros, porque o sentimento que essas pessoas vão ter, em consequência disso, vai gerar justamente a satisfação que você está procurando. E como que o trabalho pode ser uma ferramenta para ajudar o próximo sem virar autoexploração ou culpa? Ter os valores muito bem alinhados. Então, vamos lá. O que é uma autoexploração? Então, se você tem uma ferramenta que você muda a vida das pessoas e você tem um alinhamento com essa pessoa, o que você está buscando? Eu estou buscando, esse é meu sonho, esse é o meu objetivo. Beleza. Baseado no sonho que você tem, você acredita que é meu negócio, meu trabalho, a gente trabalhar em parceria, vai te possibilitar chegar nos seus objetivos? Sim, vai me possibilitar. Olha, então, vamos fazer um alinhamento de valores? Para mim, um valor principal é fazer bem feito, é fazer com consistência, é fazer de forma massiva. Aqui a gente trabalha até mais tarde, se precisar trabalhar até mais tarde, a gente trabalha feriado, se precisar trabalhar feriado. A gente luta até o final pela meta, pelo objetivo, mas não só pela empresa, mas é porque ao fazer isso, eu também estou preocupado com o seu resultado. Então a gente vai buscar ele até o final. Esse é alinhamento. Então isso não é exploração a partir do momento que há um combinado, há um alinhamento entre expectativa. Você busca, eu busco um lugar tranquilo para me trabalhar meio período, sábado, domingo não quero trabalhar, está tudo certo. Talvez esse não vai ser o ambiente. Então, eu acho que esse contexto de exploração, trabalhar muito, vai muito mais de uma falta de alinhamento no momento que a parceria vai ser feita. Isso valeria para um relacionamento, a gente está falando de trabalho aqui, mas valeria para um relacionamento. Vamos alinhar as expectativas? Porque senão, toda expectativa que ela não é alinhada, ela vira frustração. Então, eu acho que está muito relacionado a ter um bom alinhamento de expectativa. Para ambas as partes, né? E mostrar para a pessoa como isso vai beneficiar ela. Por que você faz o que você faz e como isso vai beneficiar ela, não a você. E para aquelas pessoas que sentem que trabalham muito, mas não têm uma clareza, não sentem uma satisfação, qual seria um plano simples para que elas consigam reorganizar esse pilar do trabalho? É isso. Aí começa lá no início, né? Que a gente começou a falar, por que ela faz o que ela faz? Porque se ela acha que ela trabalha muito, depende. Se ela tem um grande propósito, talvez ela vai achar que ela trabalha pouco e não que ela trabalha muito. Acho que esse sentimento está relacionado a não ter uma clareza do que eu quero e por que eu quero o que eu quero, por que eu faço o que eu faço. Porque uma vez que você tem essa clareza, você não se importa em trabalhar até mais tarde, trabalhar sábado, domingo, virar feriado. Por quê? Porque você está olhando para o propósito, não para o processo. Quando eu começo a olhar demais o processo, é porque tem alguma coisa errada com o propósito. Sensacional essa dica. E aqui eu acho que quanto mais clareza a pessoa tem, menos ela sofre, sabia, Gisele? Novamente, fazendo o processo de recrutamento e seleção na Monteu, eu vejo que falta essa clareza de propósito, né? As pessoas, muitas delas, estão ali porque às vezes a remuneração ela é atrativa, mas quando ela entra no ambiente sem a clareza do propósito daquela empresa, principalmente, ela sofre, ela é a maior prejudicada, porque ela não se sente pertencente, ela não consegue se encaixar dentro de uma cultura. Então, quanto mais clareza a empresa der para essa pessoa e quanto mais clareza essa pessoa ela tem sobre aquilo que ela acredita, né, ser trabalho, sobre aquilo que ela acredita para a vida dela, vai ser muito mais legal essa construção, essa jornada para todo mundo, né? Todo mundo vai sair ganhando nessa relação. Eu acho que essa responsabilidade é das empresas no final da conta, né? Porque essa frustração ela acontece por um processo mal feito de onboard também, de fazer esse alinhamento. O que você está buscando, qual que é o teu sonho. Você acredita que, baseado no que você sonha, no que você planeja, nós somos a empresa capaz de te levar para esse objetivo? Se sim, então vamos alinhar aqui as expectativas que eu espero, o que você espera, ver se está congruente. Se não estiver congruente, já não segue, não avança. Sim. A frustração nasce justamente de uma expectativa mal alinhada, né? Exatamente. Evitaria muita coisa. Com certeza. E eu enxergo isso, Juscelmo, que muitas empresas, elas falam somente da parte boa, mas ela não fala dos desafios, né, do dia a dia. Então, uma coisa que e esse erro eu cometi também, né, de falar assim, só a parte do, nossa, olha aqui, o comissionamento é legal, a gente tem isso daqui como ritual, mas eu não falava das dificuldades que essa pessoa, ela ia encontrar ao longo do caminho. E muitas pessoas, elas entravam, se vislumbravam, né, pela questão do comissionamento, ambiente, cultura,
mas na prática, no dia a dia, a gente sabe que é nos bastidores que o bicho pega. Então, ela se frustrava muito nesse momento. Então, no processo de entrevista, eu comecei a falar, claro, vender muito essa questão de remuneração, cultura, mentor, um ambiente que vai te estimular a crescer, mas também falar assim, olha, mas para você chegar nesse resultado, o que a gente espera de você? Isso. Tá coerente com aquilo que você está buscando? Você se enxerga fazendo isso daqui? Sai daqui, conversa com outras pessoas, entenda, né, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, porque eu falo que é uma via de mão dupla, não é só a empresa, entende? O candidato ele precisa também analisar e entender se aquilo é coerente com aquele momento que ele está buscando, senão acaba sendo prejudicial para todo mundo. Bom, para fechar essa série, como você resumiria a importância de alinhar o trabalho com o eu e o relacionamento para sustentar todo esse sucesso a longo prazo? Muito bom, muito bom. Eu acho que agora é você realmente fazer um dever de casa, de uma boa gestão de tempo e entender qual tempo que eu vou alocar para cada um desses pilares, que realmente é importante, né? Que nem, por exemplo, a gente definiu isso muito bem. Olha, tal hora a gente chega em casa, a partir desse momento que a gente chega em casa, a gente pelo menos tenta, né, não pegar no celular, às vezes... A não ser nem sempre é possível. Nem sempre é possível, por isso que eu falo, não é o equilíbrio perfeito, mas na maior parte do tempo a gente entende, a não ser que tenha alguma coisa que a gente precisa resolver, mas chegou esse tempo aqui, é tempo aqui de estar com as crianças, beleza, então eu já estou indo para o outro pilar, é o tempo que a gente tem lá de dar banho neles, vamos assistir um filme e colocar eles para dormir, beleza. Às 7 da manhã eu acordo, eu já sei que eu tenho que estar na academia, que é o tempo que eu reservei para estar na academia. E depois, 9 horas, a hora que eu chego no trabalho, até às 18 horas, por exemplo, é o tempo que eu tenho para focar no trabalho, desenvolver meus planos, meus objetivos. Então, eu acho que tudo isso, conectar tudo isso, é você fazer uma boa... Primeiro, tomar a decisão. A decisão de querer ter uma vida mais equilibrada, entender da importância que é você equilibrar esses pratos, né? E não sou eu que estou dizendo isso, né? A própria ciência prova justamente que a felicidade está relacionada a esses pilares que são importantes, né? Para você ter qualidade de vida, para você se sentir realizado. Então, não estamos falando só de dinheiro. Então, é você tomar a decisão e depois que você tomou a decisão, é você organizar o seu tempo, a sua rotina, entender que você vai ter que falar não para muitas coisas, porque isso vai significar invadir alguns pilares que também são fundamentais. E eu acho que isso muito bem construído, depois é a consistência. É colocar isso em consistência, porque daí com a consistência isso vira hábito, e um hábito vai ser um hábito vencedor que você vai estar colocando na sua vida, e com certeza você vai ter uma vida mais alinhada, plena, e de fato ter um sucesso ali que realmente vale a pena. Que é isso que trata a série, né? Desses 3 pilares. Muito bom, adorei essa série, né, de episódios que a gente gravou. Eu acho que é importante a gente falar de trabalho, trazer mentores, de falar como você saiu do ponto A e chegou no ponto B, mas todo esse assunto que a gente tratou nesses 3 episódios é de extrema relevância para que as pessoas elas se descubram e se divirtam na jornada. Então, espero que vocês tenham gostado também. Se gostou, compartilha com mais pessoas, que a melhor maneira da gente compartilhar riqueza é compartilhando conhecimento. Então, se você se importa, né, com as pessoas, com os empresários, com os empreendedores que estão aí na luta do dia a dia, envie esse podcast para eles, porque com certeza você vai estar oferecendo um presente para essas pessoas. Gente, mais uma vez, muito obrigada a todos vocês que compraram o nosso livro. Nos surpreendeu bastante, né, a nossa audiência do Receita de Sucesso. Por favor, continuem, indiquem o nosso trabalho, a gente faz isso aqui com muito carinho e muita dedicação para que vocês também consigam alcançar resultados extraordinários. Então, muito bom, muito bom. E lá no YouTube também se cadastrar, Receita de Sucesso Podcast, toda semana tem mentor novo, segue a gente lá no Instagram, vai no Spotify, deixa 5 estrelinhas se gostou. E realmente, recomendo para todas as pessoas, né? Essa série especificamente não foi uma série voltada só para empreendedores, só para empresários, mas ela encaixa para qualquer pessoa que quer crescer na vida, independente se é empresário, funcionário público, quem trabalha como colaborador de uma empresa. Ele cabe porque nós falamos de um sucesso diferente, né? Um sucesso que vale a pena. O que é o seu sucesso? E esse sucesso ele se conecta a esses 3 pilares, né? Então, o seu trabalho, a gente falou o trabalho de empresário, a gente falou do trabalho no geral, todos trabalhamos. Falamos do eu, todo mundo tem que cuidar de si mesmo. E todo mundo tem relacionamento, tem as conexões. Então perceba que foi uma série voltada realmente para atingir a todos,
para encontrar o seu verdadeiro sucesso. A gente ficou muito feliz, eu acho que é um grande material. Eu sempre falo muito desses 3 pilares. Foi algo que eu aprendi cedo, eu tive a sorte de fazer esse curso muito cedo, mas com certeza foi um divisor de água, porque eu sempre fui um cara que eu consegui realizar os meus objetivos, eu consegui alcançar o que eu considero o meu sucesso, mas com muita satisfação pessoal. Consequência de ter implementado muito bem esses 3 pilares da minha vida e sempre estar tomando cuidado para não invadir muito eles, mesmo que em alguns momentos a gente tem que ter um certo desequilíbrio, mas cuidado para isso não ser permanente e para isso não te trazer um preço que talvez não vale a pena pagar. Então, sensacional essa série. Obrigado, Karen, pela essa condução brilhante junto comigo. Nos vemos no próximo episódio, gente. Valeu. Tchau. Tchau.